Olá! Oi, pessoal, tudo bem? Olá, tudo certo? Chegando. Boa noite. Já me convenci que agora é boa noite. Que agora começa a ficar escuro lá na rua, é boa noite. Tudo certo? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Já estamos aqui mais um pouco. Boa noite na infância. Boa noite. Brincar de música já tá aí também. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema muito legal, que é brincar de música na educação infantil. Como é importante a gente trazer a música para dentro da nossa sala, né? Para dentro da nossa escola, para dentro do nosso convívio, para dentro das nossas casas onde tem crianças. Então hoje nós vamos conversar então com a Carol, que é do Brincar de Música, que vai nos enriquecer aqui com as suas práticas, as suas experiências. Sejam todos bem-vindos. Tô um pouquinho gripada, mas, né, faz parte. De vez em quando vocês vão ver um carinho assim. E aí, como é que estão aí? Aqui já parou de chover aqui em Porto Alegre. Tava uma chuvarada, hoje já foi um dia melhor. A gente tá aqui já. Tudo certo por aí? Mais um pouquinho. Então, para quem não conhece o canal, é a primeira vez que tá vindo. Convocar Infância traz aqui pessoas profissionais da educação infantil, para a gente tratar de assuntos sobre a infância. Tivemos alguns convidados muito importantes até hoje, todos os nossos encontros, nossos bate-papos estão salvos no nosso Instagram. Quem quiser ir lá olhar, pode ir lá olhar. E alguns bem importantes. Ah, tu gosta desse sotaque? A gente não percebe, né, que fala com sotaque. Verdade. E a gente teve vários convidados já, bem importantes aqui. Trouxemos a Patrícia da Ser Humano para falar sobre o educador. Trouxemos o Altino também para falar da vivência dele, da experiência dele lá em Santa Catarina. Trouxemos a Gabi da Zelo, também com uma fala muito boa. Então, cada convidado que a gente trouxe aqui foram convidados bem especiais para mim. Aos poucos a gente está colocando alguns conteúdos na nossa página. Então, quem está seguindo lá, acompanha, curte, compartilha com os amigos. E hoje nós vamos conversar então com a Carol, com a Caroline. E eu vou ter duas indicações de livros de música que eu já comprei, assim, eu uso em algumas aulas, que é bem legal. Esse aqui, eu não sei se vocês conhecem, do Estevão Marques, do Colherim, Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeiras e Leitura. Bem legal esse aqui. Do Carlos Nadalim, Francisco Marques e Estevão Marques. Bem bom esse livro. E o Trangalhadanças, do nosso amigo Tiago de Luca. Nós vamos falar do Tiago agora, na nossa live, porque foi lá no curso do Tiago que a gente se conheceu, eu e a Carol. Então a gente vai falar um pouquinho mais do Trangalhadanças. Ó, vocês estão escutando barulho? É minha cachorrinha querendo entrar na live. Eu vou ter que trazer ela qualquer dia desse, porque todo dia ela diz que o quarto é dela, ela quer entrar aqui no quarto. Olha só, vou te contar, né? Vamos convidar a Carol para entrar então. Brincar de música, vamos convidar o Brincar de Música e apresentar então a Carol para vocês. Vocês vão gostar muito da Carol. Vai dividir toda a experiência dela da educação infantil com a música. Oi, Carol! Olá, boa tarde, barra noite. Vai um boa tarde, boa noite aqui, né? Porque a gente tá É bem bem. finalzinho de uma, começo de outra. Exatamente. Bem-vinda, Carol. Prazer te ter aqui com a gente no Obrigada. Convocar Infância. A Carol ela Ah, é muito obrigada. pedagoga, né? E ela está se especializando agora em fazendo musicalização. Depois ela vai contar um pouquinho mais sobre essa experiência dela com a música. E a Carol, vou contar para vocês a minha história com a Carol.
Eu fui fazer um curso do Thiago de Luca. Quem não segue a página dele lá, segue do Thiago de Luca. Ó, tem Galha Danças, ele tem esse livro. O Thiago de Luca fez um curso para educadores e a gente tava lá brincando, dançando, cantando. E a gente se conheceu. E a gente se identificou E muito, a ficamos gente grandes fazia amigos. tudo em dupla ainda, né? Exato, a gente se procurava, vamos fazer agora. E é bem legal, né? Eu digo que desses encontros, como nascem essas nossas novas amizades e como a gente aprende também, né? E a Carol, a gente se conheceu assim. E aí, aos poucos, a gente foi sempre interagindo. Aí a Carol tem um IG, né, um Instagram do Brincar de Música. Comecei a acompanhar o trabalho dela, as invenções que ela faz para os alunos dela, porque ela também trabalha na educação infantil. E como eu disse para vocês, a ideia deste canal é trazer também educadores de chão, educadores que trabalham com esse dia a dia da educação infantil, que pode nos trazer também algumas ideias, nos falar. E às vezes a gente pensa assim, nunca tinha pensado nisso antes. Então, essas ideias que a gente quer trazer para cá. Então, Carol, te apresenta para as pessoas que não te conhecem, quem te conhece te curte, está aqui também, e quem não te conhece, te apresenta. Então, tá. Eu sou a Carol, né? Carolina. Sou formada em pedagogia pela FURG, a Universidade Federal do Rio Grande. Eu sou de Rio Grande, fazem 4 anos que eu mudei aqui para a região metropolitana, né? E depois disso, comecei a me reencontrar com o meu amor pela educação musical, que eu conheci numa atividade extracurricular lá na faculdade, porque nós não tínhamos nenhuma cadeira que trabalhasse a educação musical na graduação de pedagogia, mas existem outras universidades que têm na sua grade curricular a educação musical, né, como proposta também. E agora, atualmente, eu estou fazendo uma pós em educação musical para professores de educação básica, lá na UERGS de Montenegro. Todo sábado, mas agora por conta da pandemia, paramos um tempo e voltamos agora com aulas remotas. Esposa do Daniel, disse meu marido ali. Eu também, né? Tem que dizer, tem que dizer. Eu também sou concursada em São Leopoldo, tenho 30 horas como professora de educação infantil, trabalho numa EMEI, a EMEI Carlos Moraes, que aqui está representada pela minha Diri, a Raona, e a minha supervisora, a Daisy, que onde eu tô, elas me acompanham, elas participam das lives, Que elas legal, comentam. Ali, assim, que né, eu legal. sei que eu posso contar sempre, né, e também apoio minhas mirabolâncias na escola. E também estou trabalhando nessa escola que é pré-escola, é só 4 e 5 anos. E estou com horas a mais, que nós chamamos lá na nossa rede de extensão de carga horária, numa EMF. E quando tu pega essa extensão de carga horária, tu trabalha, inclusive, às vezes em etapas da educação básica que tu não é habilitado, né? No caso, eu estou trabalhando com o 9º ano, com ensino de arte. E agora também, por conta da pandemia em São Leopoldo, não estamos tendo aulas remotas, né? Por a questão de não conseguir atender todo o público, toda a comunidade escolar, por conta das desigualdades que nós sabemos bem em relação ao acesso à rede, né? E agora aproveitei esse tempo, né? Conforme eu mandei para a Dana mais cedo, para estudar bastante. A gente está tendo muita live legal acontecendo por aí, né? Para produzir material, produzir instrumento lá para a escola. Tenho feito coisas também na minha página, ela nunca foi tão abastecida quanto agora. Né? Tem mais disposição, não chega tão A cansadinha, minha igual nasceu chegar. agora. A tua A nasceu, minha a tua é nasceu na fruto, pandemia. fruto pandêmico. Exatamente. E é bem isso, a Dana e eu nos conhecemos numa formação do Thiago de Luca, procurem esse profissional maravilhoso de Porto Alegre, e foi uma formação que ele faz para divulgar o trabalho dele, quando ele lança um trabalho novo, e inclusive foi gratuita, muito legal, várias pessoas se inscreveram e nós fomos, eu estava lá, né, uma pessoa que não tinha ninguém para convidar para ir comigo, e aí eu e a Dana, pedagogas, professoras, né, começamos a conversar lá do lado de fora, e aí tudo que era em dupla, assim, aquelas brincadeiras musicais que tu tem que pegar um par, a gente já se caçava já para fazer juntas. E isso que é legal dos cursos, né, Dana, que a gente consegue conhecer Verdade. muita gente. Muita Verdade. gente, então é muito legal.
Aham. E o Thiago De Luca tá fazendo alguns cursos online também. Isso é legal que quem Tá. conseguir curtir a página dele, segue lá que ele tem uns Uhum, cursos online bem legal e ele tem um livro. Eu já fiz três, esse curso contigo, eu já fiz dois a mais com ele de inverno, de uhum. verão, assim, que ele fez muito bom também. Então vamos Eu lá, Carol, a gente também. quer te conhecer, eu conhecer teu trabalho, conhecer a importância Tá. desse brincar de música na educação infantil. Então tá, o título que eu e a Dana escolhemos para fazer a live é Brincar de Música, o lugar da música na educação infantil. Eu sugeri esse título para ela pensando no nome da minha página que tem um porquê, né? Tem um porquê de ter esse nome. É Brincar de Música, mas eu já vou dar a resposta, então vou explicar de outra forma. É, ah, o nome já diz, e quando a gente fala brincar, como eu sei que muitos educadores estão entrando aqui, eu posso ficar segura de que a gente não está falando do termo pejorativo brincar que as pessoas atribuem. As pessoas colocam, às vezes, uma ideia menos importante no ato de brincar, na ação de brincar. E nós, como pedagogos, professores de outras áreas que estamos aqui, a gente já vê de uma outra forma. A gente vê total potência no brincar. A gente vê tudo acontecer no brincar. A gente vê um mundo sendo significado, ressignificado, construído no brincar. Então, nós todos que estamos aqui, acredito que partilhamos dessa mesma ideia. Então, para a gente, o brincar, ele está sendo ali a mola propulsora de tudo. E não Verdade. só para a gente, né? Não só para a gente, os nossos documentos normativos também trazem o brincar como meio pelo qual as aprendizagens têm que se desdobrar, né? A gente Exatamente, foi tem bom falar. isso, nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, lá de 2009, 2010, em que traz que os eixos estruturantes da proposta pedagógica, né, do trabalho em educação infantil são as interações e as brincadeiras. Então a gente já sabe, interação com seus pares, interação com os adultos, interação com o meio, e o que importa então nisso é que no que nós vamos propor para as crianças, e aqui eu vou usar bastante o termo proposta, e não o termo. Estou tentando trocar atividade por proposta, porque eu acho Uhum. que a gente propõe, né? A atividade está meio que dada, não quer dizer que, né, a criança vai estar disposta àquilo. Mas às E vezes eu vou recair na aluno, que se atividade. usava, né? O aluno, Isso. por criança. Uhum. Por criança, Isso. são termos que eu estou tentando me acostumar a usar, então de vez em quando eu posso me perder, vocês não reparem, tá? Aham. Normal. Isso, a constituição da gente, né, enquanto docente. E aí, como eu estava falando para a Dani e para vocês, ah, sabendo que as interações e as brincadeiras são os eixos estruturantes da educação infantil, surge a Base Nacional Comum Curricular, que vai trazer também, nos 6 direitos de aprendizagem da criança na educação infantil, o brincar. Então, brincar, participar, conviver, expressar, conhecer-se e explorar. O brincar está ali. Então, ele está sempre sendo reforçado, mesmo que ele já estivesse acima dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Ele surge entre esses 6 direitos. Aí, quando vocês vão olhar lá nos campos de experiência da BNCC, todos os campos têm esse quê de brincar, né? São propostas, e aí vai o nosso olhar para a base. É interessante que a gente não olhe para a base como uma lista de conteúdos, e olhe para a base como um arranjo curricular através dos campos de experiência. Então, os campos me permitem muita coisa, porque aí eu tento tirar aquela ideia fragmentada de agora é isso, agora é aquilo. É vivência, Uhum. dia a dia, cotidiano, né? Tu trouxe o Altino aí, provavelmente ele falou dessas questões, né? Então, agora falando do que a Dana me perguntou, eu vou começar com algumas perguntas, a gente vai fazer uma interação aqui. A gente não vai dar conta de todas as respostas, né, a Dana e eu. Mas a Ah, gente vai fisgando uma coisa ou outra que a gente achar que na hora a gente conseguir pegar. A primeira pergunta: qual o lugar da música na tua escola? Aí vocês vão pensar. Não é momento de lavar roupa suja, mas é uma reflexão de qual é o espaço, o lugar da música na tua escola. Ela está mais presente nas festividades? Ela está mais presente, hum, deixa eu ver, nas brincadeiras. Qual o lugar da música na tua escola?
ela está presente através de aulas com um educador musical especializado? Ela está presente através de aulas que o professor unidocente, que é aquele que trabalha com todas as áreas do saber, o pedagogo, está realizando? Então, qual é o espaço da música na tua escola? Vou lançando outras, tá? Aí vocês podem também, quem não quiser responder, pode refletir, porque tá tudo certo. Qual o lugar da música na tua ação pedagógica? Que lugar que a música ocupa na tua ação pedagógica? Ela aparece como um meio, né, para proporcionar uma série de outras coisas? Ela aparece como demarcação da rotina? Vamos cantar, né, para a gente fazer determinada coisa, fazer uma... Trocou de situação, trocou de espaço, trocou de ambiente, vamos cantar. Ela aparece, deixa eu ver o que mais, nos acalantos, na interação olho a olho com a criança, com o bebê. Ela aparece nas apresentações que a gente tem que preparar para uma determinada ocasião na escola, né? Então tem gente já dizendo que nas brincadeiras e muito pouco, que na escola da Clau é uma função mais utilitarista, tem uma utilidade assim definida para ela. Outra pergunta, essa é o pulo do gato. Qual o lugar da música no cotidiano das tuas crianças? As crianças com as quais tu convive na escola. O teu sobrinho que está na escola. O teu filho que está na escola. O que que tu percebe, o que que tu recebe de retorno? Qual é o lugar da música no cotidiano da criança? Eu trouxe essas Toca questões, dentro, ó, né? Toca lá na ferida, né? toca lá e nos faz pensar sobre diversas coisas. Nós tivemos uma resposta aqui, ó, da Ieda. Nos momentos em que precisamos acalmar, acontece, a música tem esse efeito, ela causa esse efeito, ela agita, ela calma, ela causa uma série de sensações por causa da questão expressiva do som, né? O som tem essa característica. Quando eu estou tocando uma música ou cantando uma música com muito grave, com movimento forte, com um som forte, com sobe e desce, vai me causar uma coisa. Ou quando eu estou ouvindo, como disse a Isabela, de 5 anos, em 2018, uma música cintilante para Hum. dançar balé, ela vai me causar um outro efeito. Então a música tem sim esse efeito sobre as pessoas. Na educação física, a Isabel falou, bem-vinda, galera da Zelo Consultoria, que né, nos cumprimentou agora. Então, o que que a gente percebe? Que a música tem várias instâncias nas quais ela pode estar presente na escola, seja através da nossa ação pedagógica, seja uma proposta de escola ou seja uma proposta de rede. Também é possível. O que que a tua rede, se tu é um professor de escola pública, o que que a tua rede diz sobre a presença da música na escola? Tem legislação do Conselho Municipal? O que que vocês têm na tua rede de música? Então, essas perguntas é para nos fazerem pensar, porque às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Eu pensei sobre coisas quando me perguntaram, quando me fizeram pensar. Dana, dessas perguntas, tem alguma que tu gostaria de responder do lugar da música, seja na ação pedagógica, na escola, na tua rede, no cotidiano das crianças? Tem. Diga. Não vejo, não dizendo a escola que eu trabalho agora, mas nas escolas que eu já passei, nas escolas da minha vida, é mais o professor de música. Vejo mais Professor de isso. música. E Isso. músicas para marcar o tempo. Então, é a música da rodinha, é a música para a hora do lanche, é a música do trem, mais assim. Uhum. Isso. E a música ocupando esse espaço na escola é um problema? Vocês acham que é um problema, que é bom, que é ruim? A música está presente assim? A Cláudia disse que está presente nas festividades, músicas de comando, e nunca música como um fim em si, ou geralmente em algo para. Né? Ela geralmente ela é o trampolim para uma outra aprendizagem, para uma outra conquista, para um outro foco. Na rede Uhum. aqui em Curitiba, a Ieda disse, temos o projeto Músico da Família, onde as famílias são convidadas a fazer parceria
com os Centros Municipais de Educação Infantil. Ó, que legal, bacana, um projeto que já interage com a família. A Clau fica triste com essa situação que ela relatou antes, e a galera da Zelo disse que atualmente também a aula de música é terceirizada e completamente descontextualizada. Ah, matou a pau. Sabe por que matou a pau? Aquela expressão que a gente diz Sim. que se deu. E às vezes não está Porque... integrado no projeto, ou projeto, ou a proposta da escola, né? Mas aí que Uhum, tá, né? Aí que a gente tem que não deixar o professor também. A gente às vezes não pode também só falar deles, mas não deixar eles perdidos, porque às vezes eles vão lá para dar. E eles têm que se sentir à vontade, eu acho que, de interagir com as uhum, professoras, com a escola, e aí depende, acho que, da coordenação também da escola, puxar esse especializado, não só para estar lá fazendo a meia hora dele, os 15 minutos dele, mas integrar ele nas atividades da escola. Eu tenho, claro que eu também, eu falei um pouco meio estanque, assim, mas eu tenho experiências também de profissionais que trabalham com isso, que estão sempre assim, às uhum, vezes até projetos, que escolas que trabalham ainda com projetos, eles são diferentes em cada turma, aquele professor, ele vai pensando, mas então para tua turma eu vou fazer isso, não são aulas iguais, porque para alguns especializados ainda eles fazem aquela aula que é igual desde os pequenos até os maiores. E aí tem aqueles que uhum, também vão dando, para tua turma lá, estou trabalhando mais com a natureza, a tua turma trabalhando mais com, sei lá, construções. Então, eles acabam uhum. se envolvendo nisso, né? E também alguns profissionais que acabam trazendo outros tipos de música. Isso aí eu já notei também. Profissionais que não trazem também somente aquele mundo das músicas infantis, mas também vão trazendo outros repertórios. Isso eu acho legal também. Exatamente. Aí, isso que vocês estão comentando, tanto tu quanto o pessoal da Zelo que está interagindo, o que que acontece? A gente vai ter duas coisas. A gente vai ter o especialista em música. Quando a gente usa especialista, não é para o pedagogo ficar triste. O pedagogo é não especialista em música, mas especialista em uma série de outras coisas. Assim como o educador musical é especialista em música, mas não é especialista em uma série de outras coisas. Sim. Então, o que que acontece? Esse educador musical, ele tem uma formação muitas vezes que pouco abrange a educação infantil ou que pouco abrange essa questão da didática com as crianças, né? Então, o que que acontece? Esse educador chega, como aconteceu com um estagiário lá na minha escola, e ele fica um pouco perdido nessa interação com as crianças. Por quê? Ele chega para ficar um período de tempo numa turma que fica um turno inteiro com o educador quando não fica dois. Quando é integral, esse educador fica em tempo integral. Então, esse educador tem um forte vínculo com as crianças, tem todo um sistema, uma organização, uma jornada que ele construiu com as crianças. Chegou o educador musical, as crianças gostam muito dessa presença por ser algo diferente, por ser algo novo, por ser algo que eles atribuem à festa, à alegria. Mas, ao mesmo tempo, isso gera para esse educador musical uma série de transtornos, porque aí as crianças, né, estão naquela empolgação, estão naquela alegria, e às vezes falta um pouco para ele dessa didática com a criança pequena. Fora que a escola pública às vezes corre o educador musical, que acaba optando por trabalhar em conservatórios ou em escolas de música, pela realidade da escola pública, que a gente sabe bem como é. A gente não tem recurso, a gente não tem instrumento. Se ele faz um som mais alto, o professor do lado está batendo na parede pedindo para baixar o volume. Então, esse para o educador musical que tem aquela sede de música, às vezes ele não se agrada e ele prefere ir para a esfera particular, onde tem mais recursos, ou então ir para as escolas especializadas, né, as escolas de música. E isso não é um juízo de valor que eu estou atribuindo a essa decisão desse profissional, mas é algo para a gente pensar, né? E, ao mesmo tempo, tem o profissional que tem como foco ir para a escola pública, ou ir para a escola, estar com as crianças na escola. Esse profissional ele já vai resistir mais e vai aguentar o tranco que é uma escola pública ou até uma escola privada com os seus dilemas. São perfis, são pessoas, são histórias de vida que estão por trás da formação desse profissional. E aí tem nós, os bonitos, os pedagogos, os que não são pedagogos, mas têm o magistério, né? Que é aquela galera que é o pau para toda a obra e que eu vou exaltar hoje a nossa profissão, porque semana passada eu, a Deise, que também está aqui,
participamos de uma formação, um seminário de música e educação online que aconteceu lá da Universidade Federal Fluminense. E a galera especialista em música, né, os educadores musicais, os licenciados em música, exaltavam o pedagogo, dizendo que o pedagogo tem sede de aprender. Tudo bem, generalizações às vezes não se aplicam, não, mas a gente sabe, a gente conhece a nossa categoria. Diferente, às vezes, até de outras áreas, de outras licenciaturas, o pedagogo, ele geralmente está aberto. Ele quer conhecer esse mundo, ele quer trazer esse mundo para a criança. Então, vamos valorizar a nossa profissão, vamos valorizar a nossa categoria e não vamos compactuar com esses discursos de que a gente é formado em tudo, mas não é especializado em nada. Nós somos. Somos especializados em didática, somos cientistas da educação, como dizia um professor meu. Então, quem legitima a profissão, em alguma medida, somos nós. Então, o que, que vai acontecer? A galera da educação musical super exalta a pedagogia. Por quê? Por causa do dinamismo, por causa da criatividade, por causa do... não é a palavra mais adequada se tratando de criança, mas por causa do manejo da coisa. Deu problema? Segue o baile, vamos tirar um plano B do bolso e vamos dar continuidade. Então, nós, Verdade. pedagogos, né, a gente pode bater no peito e dizer isso. Eu postei um texto semana passada, tri orgulhosa disso, porque às vezes a gente fica triste, né, com algumas coisas e esquece, nossa, olha que bonito ou que grande o que a nossa profissão faz, que a nossa formação faz. Então É fica essa verdade. reflexão já. Por conta do pedagogo ter essa vontade, ter essa sede, ele também se interessa por música, assim como pelas outras linguagens artísticas. Não é todo Uhum. mundo? Não é todo mundo. A gente costuma trabalhar, desenvolver na escola as coisas que nós temos mais afinidade, mas também cumprindo aquilo que, por lei, né, por documentos normativos, nós temos que cumprir. A gente sabe disso. Mas é claro, aquele professor com uma inclinação para o teatro pode ter certeza, na prática pedagógica dele, ele vai trazer os elementos do teatro. Aquele professor que costuma fazer cursos e buscar materiais referentes a artes visuais, às artes plásticas, ele vai trazer para a sua prática isso. Ele vai trazer, porque É ele verdade. gosta disso, né? Uhum. A totalidade dos saberes da nossa profissão é enorme, mas tem coisas que a gente gosta mais, às vezes estuda um pouco mais. E aí é o meu caso com a música e de outras pessoas que gostam de música, assim, tem esse interesse por aprender mais a ponto de procurar cursos, de procurar formações, né? Então, o que que acontece? O pedagogo, gostando disso, ele começa a trazer para a escola isso. Então, tem o especialista com as limitações dele de especialista na música e tem o pedagogo com as limitações dele de pedagogo não especialista em música. A união perfeita é esses profissionais se conversar, Conversar. esses Uhum. profissionais trocarem. Porque os documentos normativos vão Verdade. dizer assim, né? As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, por exemplo, elas dizem assim: na falta do especialista, quem lida com o ensino de arte é o professor de referência, no caso, o pedagogo, unidocente ou o professor que estiver ali com aquela turma. Mas mesmo que haja o especialista, o documento orienta que é importante que exista um diálogo, uma continuidade do trabalho. Entendeu? Que esse educador musical entre comigo no que eu estou fazendo com aquela turma. Que juntos a gente faça coisas com aquela turma. Né? Então, Verdade. a união, e é o que os autores que estudam a formação musical de pedagogos dizem, é a melhor chave, o melhor caminho para a educação musical nas escolas. Por quê? Porque eu não tiro o lugar do educador musical na escola, porque a gente tem que cuidar para que, quando falar de formação de pedagogo, a gente não esteja querendo anular a presença do educador musical na escola. Não é isso. Mas a gente sabe que o pedagogo, por passar muito tempo com o aluno, ele exerce, com a criança, ele exerce grande influência na formação daquela criança. E quando ele trabalha em música, às vezes o que ele faz acaba se sobressaindo no que o educador musical faz, porque ele já tem um contato diário com as crianças, ele sabe até Sim, como propor, né, Dana, determinada sim. coisa. É, Então portanto tá. que, assim, eu não sei, algumas das escolas
pedem até que as professoras ou a educadora fique junto com o profissional da música. Até porque assim, Uhum, a gente conhece eles, na minha própria turma mesmo, a gente mesmo conhece como eles são. Então tem aquele que ele vai querer um pouco mais de atenção, aí tu já consegue, né, interagir com ele. Aquele que vai querer, ou até sair da sala para ir no banheiro, fazer alguma coisa. Então, o educador musical consegue dar atenção. Até porque o tempo, às vezes, é muito curto, né? Às vezes é pouco tempo por muitas turmas, acaba o tempo até de tirar da sala e ir para uma sala. Eu acho que o que é legal também é escolas que tenham uma sala musical, né? Uma sala de música, aonde o professor pode entrar, onde aquela sala está preparada para aquele ambiente de música, né? Não na sua própria sala. Claro que não é todas as escolas que tem, mas a escola que tem, ótimo, show. Agora, a escola que não tem, a gente se organiza do jeito que dá. Às vezes a escola tem um espaço que não tem nada, que é para várias aulas múltiplas, né? Aquela própria sala uhum, também de levar as crianças para lá. Então, o educador ficando junto, o professor, ali é ótimo, porque daí a gente conhece, né? Tem gente que claro. nem tu, assim, é 30 horas semanais, né? Que ficam com eles. Então, imagina a gente que conhece mais do que aquele que lá que fica meia hora por semana, né? Exatamente. E o ficar junto não é tomar conta da aula do prof, né? Porque nós, profs, Não, temos aquela dificuldade de se conter, e aí daqui a pouco a gente já tomou conta da aula vai, da criatura e não tem como ele não sair da escola, não sair corrido, né? tá. Então, então agora a gente vai entrar no tema mesmo, né? Essa introdução a gente falou de documento normativo, a gente falou de DCMEIs, a gente falou da BNCC, a gente falou das diretrizes para o ensino fundamental de 9 anos, nós falamos do papel do educador musical, do papel do pedagogo, da importância da junção desses dois. Viram que foi entrando várias coisas aí imbricadas, né? Acho que a gente consegue perceber. Agora eu vou voltar para a pergunta. Qual é o lugar que a música ocupa no cotidiano das crianças? Por que essa pergunta? Porque aí está o pulo do gato, que nem diz a minha orientadora de TCC, para o trabalho do professor pedagogo, por exemplo, com a música. Eu estou começando a despertar para essa questão. Por quê? Por causa que eu queria muito trazer algo de música, até por estar empolgada e feliz com as coisas que eu estava aprendendo, eu queria que eles também conhecessem. Mas eu comecei a ler através da Teca Alencar de Brito, uma referência maravilhosa, a musa inspiradora de minha vida, da educação musical no Brasil, e o François Delalande, lá na França, a questão de que a gente observa o desenvolvimento musical da criança muito mais em momentos espontâneos do que em momentos dirigidos. Por quê? No momento espontâneo, a criança está mobilizando o que ela já construiu sobre o tema, sobre aquilo, naquele brincar dela. Ela está dando um sentido para a situação ali, ela está trazendo coisas que tu trouxe, ela está fazendo uma série de relações. A Teca Alencar de Brito, musa inspiradora, ela vai dizer também que sabe o que a criança faz com a música? Ela brinca, ela se transforma em sons, ela testa, ela explora, ela está criando estrutura rítmica enquanto está explorando uma coisa, tentativa e erro, e faz de novo, que é o que a gente já percebe dessa questão da criança pesquisadora, né? Dessa nossa essa coisa, né? Então, É uh, a linha de pensamento, né? Que não é que dá as coisas isso, prontas, mas que a criança vai explorar. uhum, Sim, vai usando, né? O corpo, isso, os sons que ela conhece, vai relacionando. Às vezes as pessoas pensam que uhum, dar a aula de música, ou até aula de dança também, eu que, né, fui anos e anos da isso, dança, é uma coreografia e pronto, essa é a aula de dança. E aí esquece da exploração da criança com aquela música. O quanto que a criança vai poder criar, o quanto a criança vai poder sentir. E a mesma coisa em todas as artes, né? Se tu pensar nas artes plásticas também, em trazer uma coisa pronta para as crianças, do que elas explorar um material onde ela vai criar, né? Olha quanta coisa é uhum, que ela pode ser com aquele material. Então, acho que a arte em geral, tanto artes plásticas, como a dança, como a música, né, que é uma arte, eles podem explorar de diversas maneiras, né? exatamente.
E a criança, nesse desejo dela de se expressar, ela se utiliza muitas vezes das manifestações artísticas, ela se utiliza muito das linguagens da arte, não que ela tenha consciência de agora eu estou brincando de teatro, agora eu estou brincando de música. É orgânico para ela. Até porque é importante que a gente tenha claro aqui que a música não vem de fora para dentro, não é eu que boto na cabeça do sujeito o que é ritmo, o que é harmonia, ela vem de dentro para fora. O nosso corpo todo pulsa num determinado ritmo, entende? A nossa vida segue um ritmo. Olha a quarentena, o caos que está sendo, ao menos para mim, não ter um ritmo, entende? Eu estou sincopada, como dizem, né, na música. Então, o que é importante a gente entender, né? Que a fase que a criança está vivendo naquele momento, de acordo com a sua faixa etária, com as teorias de desenvolvimento e com as variações que a gente sabe que existem de acordo com o estímulo, com o meio em que essa criança vive, vai mostrar um pouco do que ela já vem construindo na sua mente sobre a música, né? No seu corpo sobre a música. O que eu quero dizer com isso? O François Delalande vai dizer que a música é um jogo de crianças e que através desse jogar, e entende-se o jogar como esse jogo, o jogo de brincar mesmo, é o jogo que está envolvido no brincar. Ele entende que a criança, com base no Piaget, tem fases de desenvolvimento musical. Então, a criança, o bebê de 0 a 2, ele vai estar na fase que equivale ao período sensório-motor, que é a fase da exploração, em que a criança vai pegar um objeto e ela não sabe, talvez, que aquele objeto é sonoro ou que ela pode extrair som daquele objeto. Mas, através do corpo dela em movimento, ela descobre que o chocalho tem um guiso e que ele, ao sacudir, produz um som. Então, é aquela aprendizagem que vem do corpo, né? Com a criança no período sensório-motor. Então, ele vai dizer que o período sensório-motor para Piaget equivale para François Delalande ao período da exploração, que é o período em que a criança está explorando, está vivenciando, e não que ela já consiga trazer isso à consciência, né? Mas é geralmente numa questão desse jogo de tentativa e erro, de repetição, como tudo que a gente faz pela primeira vez. A Patrícia Quebac, na live que eu fiz com ela sobre a construção musical da criança, ela diz: o adulto, com base em Piaget, né? O adulto, quando vai conhecer algo novo, ele fica na mesma posição de uma criança. Ele quer explorar, ele vai testar, ele vai manipular. Então, todo mundo que vai conhecer algo novo vai passar pela fase da exploração, de certa forma. Então, a gente falou que nesse a gente observa as fases do desenvolvimento. E existe um autor que resolveu relacionar as fases do desenvolvimento de Piaget com fases do desenvolvimento se tratando da música, que é o Delalande. Então, a gente já falou da expressão, a fase de 0 a 2 anos, que equivale ao período sensório-motor, a exploração. E depois, de 2 a mais ou menos 7 anos, o Delalande compara a fase do período, o Piaget acho que é operatório, né, sensório-motor, acho que é o operatório, tem o operatório e tem o operatório concreto, né? Sim. Isso. Aí o Delalande vai relacionar com essa fase o período da expressão, no que se refere à música, que é o período em que a criança, com o jogo simbólico já desenvolvendo, começa a perceber a expressividade do som. Aí vem a Isabela te dizer que a música é cintilante. Por que para a Isabela a música é cintilante? O que é música cintilante? Eu não consigo imaginar um rock pauleira sendo uma música cintilante, por exemplo. A Isabela também não, tanto que ela exemplificou dessa forma. Então, a fase da expressão começa a entrar junto com o jogo simbólico que está acontecendo com a criança, e aí tu vai perceber ela usar aquele som para sonorizar uma história. Tu vai sonorizar uma história com o bebê, ele não está se importando em fazer o som, deixa eu ver, o som do, vamos pensar, o som do sapo com um determinado objeto sonoro. Ele não, na verdade, ele tá meio nem aí para isso nessa fase. Ele vai achar legal, ele vai interagir com aquilo, mas não é, ele não está se propondo a fazer aquilo e ainda não está entendendo aquilo.
Na fase da expressão, a criança vai começar a ver essa necessidade a utilizar objetos sonoros para o seu brincar, a dar uma utilidade para eles. Eu posso usar então essa maraca para ser a hora que a fada madrinha vai fazer a mágica com a vara de condão. Então, sacudir o chocalho. A criança começa a atribuir esses significados a esse brincar com os sons, sabe? Então, esses tempos lá na escola, na minha turma do ano passado, as meninas estavam correndo para lá e para cá, duas meninas, uma ia atrás do escorrega, a outra ia atrás, elas estavam procurando sons. Depois eu fui entender a brincadeira. Elas iam de um lado ao outro, numa brincadeira ali de mistério e de detetive, procurar som. Aí elas batiam no ferro do playground. Isso aqui faz som, Bia, a Lívia falava. Aí a outra ia lá, isso aqui também faz som. Então elas começam a botar no jogo da brincadeira a questão sonora. E aí depois dos 7 em diante, já começa o jogo de regras, né? E aí começa aquela questão da criança ver uma necessidade da regra e da estrutura. Ela vê uma necessidade de estruturar. Agora tu faz isso, agora eu faço aquilo. Tá, a música tem partes, né? Porque a forma ali da música, agora tu faz isso, a flauta faz isso, o violão faz aquilo, tu começa a entrar nessas questões com a criança, porque ela já está numa fase em que a regra tá clara para ela e ela começa a ter a necessidade da regra e no brincar dela isso já começa a aparecer. Aí os jogos começam a ter muito sucesso, né? Jogo de tabuleiro, esses jogos de mesa, porque a criança já está nessa fase. Por que eu estou falando isso? Porque a gente entendendo as condutas sonoras das crianças, a gente consegue planejar uma intervenção que vá, de fato, ser de acordo com o período de desenvolvimento da criança, e a gente vai perceber no brincar, olha o que ele está fazendo, olha só isso. E é muito interessante. Agora vocês vão ver que vai sair uma venda dos olhos de vocês, como saiu de mim. Quando eu comecei a prestar atenção na importância do cotidiano, que a gente já discute na educação infantil faz um tempo, o Altino traz isso, quando a gente vai falar sobre o brincar com música no cotidiano, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a enxergar as crianças brincando de música no cotidiano. Não porque eles não brincavam antes, porque vocês agora vão conseguir enxergar, porque vocês pararam para pensar a respeito. E foi o que aconteceu comigo. Eu pensava, ai, que coisa, não vejo minha turma brincando de música, chateada, né? Não vejo a minha turma. Aí um dia eu lá fazendo outra coisa, o momento do brincar, entre aspas, livre, no sentido de não ter ter um direcionamento, mas eu não ficar o tempo inteiro em cima, né? É uma brincadeira dirigida. Duas crianças pegaram as cabaças, os porongos que tinham na sala e foram para a mesa. Não, primeiro ficaram na prateleira onde estavam as cabaças. E aí começaram. Papapá, papapá, papapá. E era a vez do outro. Agora é tu, Jorge. E papapá, e papapá. Aí eu tentando chegar perto, mas sem estragar a brincadeira, porque quando eles veem a gente chegando perto, estraga a brincadeira, né? Principalmente se tu tá filmando, que era o que eu tava fazendo ali. Aí cheguei perto, estraguei a brincadeira. Eles viram que eu tava filmando, pararam. Daqui a pouco eles pegaram os porongos e foram para a mesa. Aí começou tá, 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 e vai tu, e vai eu, e já fazia uma bateria, ia com a outra coisa da frente ali. Tava um ruído absurdo? Tava. Mas se eu não permito que a criança possa se expressar e explorar isso, o que que ela vai descobrir? Não vai descobrir nada. A gente estava quase surdo? A gente estava quase surdo. Mas acontece que quando se trata de som, quando se trata de exploração, é assim. Então, o que que eu quero dizer com tudo isso? Eu só vi a Lívia e a Beatriz brincando de procurar sons porque eu tinha tirado a cortina dos meus olhos e dos meus ouvidos e tinha começado a captar no brincar deles onde que estava a música. Então, qual o Porque lugar da sai música? daquela coisa da música, que a música é só o CD, que agora é pendrive, não é mais CD. Então, não, sabe que para ti a música é aquilo que tu canta, é aquilo que tu coloca no som. Não, a música é sons. Sons, aonde que vem os sons? Isso é legal tu falar, porque a gente consegue começar a perceber realmente onde que tem esses sons no dia a Uhum. dia, no cotidiano da criança, é verdade? Exatamente.
Eu tô passando aqui porque eu vi que eu tinha deixado numa mensagem, e aí eu pensei, nossa, ninguém falou mais nada. Agora eu rolei e tinha muita mensagem que o pessoal tinha falado. Ah, Peraí, deixa eu só subir a aqui. Gabi da Zelo tinha feito uma pergunta ali também. Deixa eu ver se a gente Isso. consegue Ela achar ela aqui. colocou assim, ó. Carol, nesse sentido, dentre os objetos presentes fixos nas salas de referência, deveriam haver aqueles que propiciam a produção musical? Sim. Por quê? Da mesma forma que eu ofereço fantasia para propiciar brincadeiras que envolvem imaginário, consequentemente essa expressividade que a gente brinca com o teatro, da mesma forma que eu ofereço uma série de brinquedos, por que não oferecer também instrumentos e objetos sonoros, entendendo objetos sonoros como essas criações que nós, profs, fazemos, né, e que a gente consegue extrair o som. E também a gente pode dar um significado porque a gente já tem na sala. Porque o que, que acontece? Eu não tinha condições do meu bolso de comprar instrumentos, eu ainda estou com esse projeto, mas ainda não consigo. Né? Existem uma série de coisas que nós, pedagogos, precisamos, por dar conta de uma série de áreas, a gente tem que estar fazendo escolhas. A minha escola também é uma escola pequena, não tem como ter verba para comprar instrumento, então fiz uns instrumentos alternativos e também fiz uma proposta que foi extrair som de objetos. A gente estava estudando não, brincando com fontes sonoras. Isso para mim, eu chamo assim, as crianças não tinham essa necessidade de entender dessa forma. Mas eu falava com eles de que a gente pode extrair som de muitas coisas e que o nosso presente, quando a gente nasce, o nosso primeiro instrumento musical é o corpo. E aí do corpo nós fomos para os sons do ambiente, paisagem sonora, fomos para os sons dos objetos. E eu pedi que as famílias pesquisassem com as crianças em casa qualquer objeto que conseguissem extrair som e trouxessem para aquele dia que eu estaria com eles, porque eu estava atuando num projeto que eu entrava um dia da semana na turma. Aí tinha aquelas famílias que não mandavam nada. E aí o que eu disse para as crianças? Quem não trouxe vai poder andar pela sala, escolher um objeto e tentar extrair som dele, tentar tirar som dele. E aí a gente ficou esperando os que já tinham o objeto, enquanto isso eles foram pela sala, pegavam legos, raspavam um no outro, faziam reco-reco de materiais que tinham essa possibilidade de fazer um som trêmulo. Então, eles fizeram isso, eu propus isso. Mas é óbvio que eu tendo o instrumento, o objeto sonoro na minha sala, eu já estou oportunizando o acesso, despertando a vontade de, nesse brincar, a criança ter essa escolha de pegar um objeto sonoro, de pegar um instrumento. Coisa que às vezes em casa a gente não tem. E é a escola que oferta muitas vezes. Uhum. O primeiro Então, instrumento, respondendo, muitas vezes é na escola que eles vêm. E às vezes é o e único quando também. vê, é, É. e quando vê, porque assim, Dana, eu não sei tu, vou até te perguntar. Eu, durante toda a minha graduação, não, toda a minha vida escolar, eu nunca tive uma aula de música. Nunca. E só tinha contato com a música pelas manifestações populares, né, os festejos que existem, as festas que existem nas regiões, né, aqui nós gaúchos temos as nossas festas, ou então através das cantigas populares, né, que ainda bem que existem, que vão, de certa forma, nos musicalizando desde pequenas, né. Mas tu teve aula de música durante a tua escolarização? Olha, acho que a primeira musicalização que eu tive foi no magistério. No magistério. Magistério. Já, então, já na Uhum. formação. Durante É. pequena e depois não. Não tinha isso. No currículo não era, não tinha isso. E não tinha, bom, minha filha, eu sou bem mais velha, né? Então, não tinha mesmo. Não era. Sim. Agora eu sei que tem, né, no currículo, mas não na minha época. E depois no magistério tinha porque era como educação musical. Aí, para educação Uhum. musical, assim, aí a gente teve uma disciplina entre tantas, sobre a música. Daí a gente teve um pouco também. Mas E é depois bom. aí, sei. Porque depois na formação da pedagogia, nada. E a gente tem que ir atrás aí, né? Aí tu vai atrás para Uhum. correr e tu conseguir fazer Exatamente. formações fora, né? Então, se façam essa pergunta: vocês tiveram na escolarização de vocês aulas de educação musical? Por que que eu digo isso?
O fato de hoje eu ter a página Brincar de Música e de pensar sobre essas coisas é porque eu tenho comigo de que a música muda vidas e nos dá opções para além das que a gente já tem. E agora eu vou entrar nos meus devaneios, que se eu não faço devaneio não é eu, né? Vamos pensar assim, né? A Patrícia Kebbach traz essa questão na tese dela de doutorado, com base em Bourdieu. A música, a arte como um todo, é um bem simbólico, tá? Se ela não se expressa de uma forma material, não é algo que eu pego, não é algo que eu, né, trago para minha casa, mas vamos dizer assim, a música é um bem simbólico. E o bem simbólico não é do poder de todos, entende? Os bens simbólicos, ao mesmo tempo que eles dependem, como é que eu posso dizer? O acesso a eles, o acesso à arte como área do conhecimento e até mesmo por apreciação, ele é seletivo, esse acesso é seletivo. Porque são caríssimos, né? Aula de instrumento, aula de musicalização, e eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor à escola, porque tu tem que cobrar pelo trabalho que tu faz, mas é no sentido de que a gente sabe que quem não tem condições não vai ter acesso a uma aula de música se não for por um projeto social. Pelas explorações lá no bloco de carnaval do seu bairro. Se não for pela participação na invernada da escola, que nem é música propriamente dita no sentido da área do conhecimento, é mais a dança, mas no sentido do corpo também já ir se sensibilizando musicalmente. E eu acho isso muito sério, porque eu fico muito triste de não ter vivenciado isso, porque eu acho que hoje eu estaria passando menos trabalho do que eu estou para estar aprendendo alguma coisa, para estar aprendendo o que eu estou tentando aprender agora, que é teoria musical. Porque eu estou vendo a necessidade de aprender sobre, de estudar sobre. Aí, ok. Sendo assim, se a escola, que é o lugar onde dos 4 até os 17, não, a obrigatoriedade dos 4 aos, até o final do ensino médio, né? É obrigação do Estado e da família. É obrigação do Estado e da família. Tu passa boa parte da tua vida na escola. E se tu não tem acesso à arte, às suas linguagens, à sua estrutura, a vivências com essa linguagem, às vezes tu não vai ter em nenhum outro lugar. Com quantos anos tu assistiu o teu primeiro espetáculo musical? Com quantos anos tu assistiu a tua primeira peça teatral? Quanto custou? Foi aquela que a escola te levou? Às vezes foi aquela que a escola te levou. No passeio da escola que tu Muitas pagou vezes. R$ 5 pelo ônibus. Muitas vezes, tanto da particular, que às vezes os pais não têm tempo, às vezes os pais não fazem esses passeios culturais, e tanto como no município estadual. Eu tive contato com o estadual e eles estavam, meu Deus, era uma festa, um dia de passeio Uhum. cultural, assim, teatro, cinema, enfim, né? Isso tudo vai nos sensibilizando para a arte, vai ampliando nosso olhar estético, a nossa criticidade. E aí, o que que acontece? É um bem simbólico que não é do acesso de todo mundo. Faz parte do patrimônio histórico e cultural da humanidade, mas que não é para todo mundo. Entende? Mas como se a escola é o lugar por excelência legitimado para trabalhar com o patrimônio histórico e cultural da humanidade? Tá contraditório. Se a gente for mais a fundo, a nossa educação, o nosso sistema, o nosso modelo de organização tem origem na educação grega. Eu lembro de estudar isso em História da Educação na faculdade. O povo grego valorizava muito os esportes e as artes. A educação deles era toda com base nisso. Só que nós fomos vivendo vários processos de tecnicismo e de mecanicismo e de formar mão de obra barata para o trabalho, que nós fomos perdendo o fluir, o fruir, fomos perdendo tudo o que diz respeito a essa potência que a arte nos dá e que nos faz chegar em lugares que às vezes não querem que a gente chegue. Eu falo disso e eu fico assim impregnada disso, porque quando eu li Carol, nós esse temos livro, 5 minutos. 5 minutos. tá, tá, vou tentar encerrar aqui. Vai com Quando eu essas li esse considerações. livro aqui, ó, Músicas e seus ensinos e seu ensino da Maura Pena,
é uma educadora musical e professora que estuda muito a música na escola, na educação básica, ela diz isso. A defesa dela é de que a arte seja um bem de direito de todos, que todo mundo tenha um acesso democrático à arte. Entende? Que a gente possa ter esse acesso. Até porque a gente participa dessa construção artística. Porque a cultura popular, por mais que exista preconceito com ela, desde antigamente até agora, a cultura popular é ela que faz o nosso Brasil ser o Brasil, por exemplo. Entende? Verdade. Não é a música europeia que faz o nosso Brasil ser o Brasil. É o Bumba Meu Boi, é o maracatu, é o candombe. Entende? São essas manifestações que fazem o nosso Brasil ser o Brasil. Aí eu passo anos da minha vida nesse processo de escolarização e não conheço o meu Brasil através da música, através da arte. Na verdade, eu nem tenho música na escola, né? Que luxo seria. Então ficam essas reflexões, a gente falou das fases de desenvolvimento das crianças no que se refere à música, de apostar no cotidiano, para a gente poder, a partir disso, pensar em propostas musicais estruturadas para as crianças e brincar musicalmente com elas no que elas já fazem. E agora vocês tiraram a venda dos olhos para conseguir, assim como eu um dia me tiraram a venda dos olhos, a Teca Alencar de Brito me tirou a venda dos olhos, conseguir enxergar o que tem de música no brincar das crianças e de que forma a música se apresenta. Eles escolhem algum recurso quando brincam de música? Eles brincam com pares ou brincam sozinhos? Eles brincam de uma forma mais contida ou de uma forma mais expressiva? Isso tudo vai dizer quem é a tua criança, as preferências dela, as características dessa criança, todas vão se apresentar nesse brincar. E, além disso, vocês vão conseguir entender que momento do desenvolvimento musical, né, se tratando do jogo, a criança está vivenciando. Aí, já que tu pediu sugestão de materiais, vou aproveitar uns minutinhos para mostrar, Isso. tá? Bem rapidão. Isso. Músicas e seu ensino, então, Maura Pena, tá? Um jogo chamado Música, Escuta, Experiência, Criação, Educação. Depois eu passo para a Dana, se ela quiser fazer um post sobre As isso, ou botar fotinhas. nos comentários Manda as também. fotinhas, a gente bota nos stories, isso. Isso. Teca Alencar de Brito, que está fazendo um curso sobre esse livro, procurem por ela. Tá meio carinho, né? Mas só que mesmo assim ela é uma musa inspiradora, tá valendo. E o primeiro livro dela, que eu tenho xerox dele, que não é um indicado, mas foi por causa da graduação. Eu fiz pro meu TCC um xerox dele. Eu tinha dinheiro, né, gente? Aí, esse livro faz parte da vida. Esse livro eu digo que é a Bíblia do trabalho com a música na educação infantil, que é Música na Educação Infantil, Propostas para a Formação Integral da Criança. Editora Peirópolis 2000 ou 2003. É um livro assim, ó, maravilhoso. Esse aqui, da moça que fez a live comigo, procurem lá a live, Expressão Musical na Educação Infantil. Ai, Curtinho, objetivo, ensina horrores, traz conceito, traz fundamento. Tava por R$ 25 na Carol, editora Mediação. muito obrigado, Acabou. amor. Eu que Muitos agradeço, que eu me beijos. empolgo, que eu me empolgo. E se eu não encerrar, ela vai nos encerrar. E tu tem que salvar também, né? Obrigado, te agradeço muito, pessoal. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente esse momento com a Carol. E a gente continuamos a luta, então, pela música também, pela arte em geral. Sigam as nossas páginas. Beijo.